Vamos para mais uma aula de biologia, mais uma aula dentro da parte de ecologia, pessoal. E ecologia, continuando as nossas relações ecológicas. Então a gente já falou sobre as relações ecológicas harmônicas e hoje a gente vai falar sobre relações ecológicas desarmônicas. E aí lembrando, que a gente viu lá nas harmônicas, que dentro de harmônicas eu tinha as intraespecíficas e interespecíficas. Aqui nas desarmônicas a gente também vai ter relações desarmônicas intra e interespecíficas. Então, intraespecíficas, vamos lá começar por elas. Primeiro, pessoal, desarmônica intraespecífica, a mais comunzinha, é o canibalismo. Ou seja, o que é o canibalismo? É quando um indivíduo come outro da mesma espécie, no sentido de se alimentar, viu, taradão? Taradona também, Canibalismo no sentido de se alimentar, quando o indivíduo se alimenta de outro que é da mesma espécie, tá? Então, a gente tem alguns exemplos de canibalismo nos insetos, Por exemplo, tem lá a aranha, viúva negra, que ela fica ali, faz a sua teia e tal, aí ela fica seduzindo, fica seduzindo, sexy sem ser vulgar, e aí vem o seu aranho, ele chega e aí ele vai lá na aranha, e aí quando ele vira as costas para ir embora, ela vai e mata ele, Tu me come, eu te como depois, Só que para ele é bem desvantajoso, ele acaba morrendo nessa história, Mas aí tem toda uma explicação evolutiva do porquê que a viúva negra, se alimenta do macho, porque daí ela consegue nutrientes que são essenciais para a gestação, para produzir os ovinhos lá e tudo. Então esse canibalismo é um indivíduo que se alimenta de outro da mesma espécie. Por exemplo, isso daí, Tem outros casos, Louva-a-Deus também tem esse, no vagalume também tem esse exemplo, louva-a-Deus, então tem outros tipos de exemplos de canibalismo. E aí nós temos, além do canibalismo, a competição, E aí na competição, pessoal, intraespecífica, essa competição intraespecífica, os dois indivíduos vão se dar mal no fim das contas. Toda competição é desvantajosa para um ou para outro indivíduo, tá? Só que a competição ele vai ser uma disputa por recursos do ambiente. Quais os recursos que os indivíduos da mesma espécie podem disputar no ambiente? Primeiro, o alimento, Dois indivíduos brigando por comida, Vão lá, não, deixa que eu vi primeiro, Então, comem. Por habitat, ou seja, eu cheguei primeiro aqui, essa daqui é a minha casa, sai daqui, vai-te embora, e aí eles podem fazer essa briga. E por sexo oposto, Ou por parceiro sexual, Todo mundo é fêmea não, Machismo, eu já vi muita mulher se batendo por causa de homem também, Então, por sexo oposto. Então tem as espécies onde as fêmeas brigam pelo macho, onde o macho briga pelas fêmeas. Então, isso daqui é uma espécie de competição também, intraespecífica. Então esses três recursos da natureza, a reprodução, o habitat e o alimento, são essenciais, São as formas, são os recursos, os tipos de recursos que podem surgir numa competição intraespecífica. Tranquilo? Lembrando que os dois aqui estão se dando mal. E aí quando a gente for falar, parece aqueles desenhos de Facebook, Não, os dois olhinhos fechados para japinha. Não, mas olha aqui, existem também as interespecíficas, Desarmônicas e interespecíficas. Tá certo, Nas interespecíficas também existe a competição. Deixa eu botar aqui o marcador certinho. Competição. Lembrando, competição, os dois indivíduos vão ser prejudicados, porque mesmo o indivíduo que se dá bem, mesmo que ganhe competição, ele gastou energia em vão para essa competição. E aí, pessoal, a competição é entre esses interespecífica e intraespecífica, os recursos vão ser o mesmo? Não, Aí não entra a reprodução, Então quero ver os animais brigando, as coisas estranhas assim, Espécies diferentes brigando para reprodução. Não, Então a competição aqui, vai ser por alimento ou por habitat. E aí entra uma coisa importante, como são indivíduos de espécies diferentes, esses indivíduos eles vão competir, e aí essa competição ela é gerada por uma sobreposição de nicho ecológico. Lembram disso aqui, Então lá na introdução à ecologia eu falei de alguns conceitos importantes para ti,
Então, o nicho ecológico, quando eu tenho uma sobreposição de nicho ecológico, gera essa competição interespecífica. E essa sobreposição de nicho ecológico, pessoal, vai poder gerar o quê? Uma extinção. Ou seja, o indivíduo perdedor ele pode ser extinto do ambiente, ou ele pode ser expulso, ou esse indivíduo ele pode ser adaptado. Ou seja, ele pode trocar o seu nicho ecológico, modificar o seu nicho ecológico para evitar essa competição ou para fugir da competição. Então, um indivíduo pode perder essa competição e ser extinto, ou ele pode ser expulso daquele local, ou ele pode se adaptar e aí modificar a sua forma, o seu nicho ecológico para sobreviver a essa competição. Tranquilo? Não esqueçam, viu, pessoal, os dois indivíduos estão se dando mal porque eles estão gastando energia para isso. Feito? Beleza. E aí, a competição, além disso, nós temos o predatismo, que é uma forma também de competição interespecífica, de relação desarmônica interespecífica, e esse predatismo é basicamente o que a gente viu ali em cadeia e teia alimentar. É quando eu tenho um indivíduo que está se alimentando do outro. E aí eu vou ter um indivíduo que a gente chama, né, de predador e a presa. Então, o predador vai se alimentar da presa, né? Então, a presa, vamos fazer aqui invertido, ó, para te mostrar, lembrando lá que a gente falou de energia, né? Então, a presa que vai jogar a energia pro predador, né? Sentido da energia. Então, a presa vai perder essa competição aqui, essa relação. Então, eu tenho um indivíduo se dando bem e o outro indivíduo se dando mal, né? Então, a presa é quem está se dando mal e o predador é quem está se dando bem, com exceção do filme de Schwarzenegger, né? Que o predador se ferra, porque o Schwarzenegger é fortão, tem uma arma, mata todo mundo, né? Então, predatismo, a presa vai estar perdendo. E aí a gente tem tipos, né, desse predatismo. Por exemplo, né, a herbivoria. Então, o animal pode ser um herbívoro, que é o predador, é o animal que vai se alimentar da presa, que vai ser a planta. Então, animais que comem planta são herbívoros. E nós temos os carnívoros, que são os animais que se alimentam de carne ou de outros seres vivos, de outros animais. E tem o indivíduo que é onívoro, que é o nosso caso, né? Que a gente se alimenta tanto de planta quanto de animais. Ó, senhor, eu não como carne. Tudo bem, seja um vegetariano. Ah, eu não como planta porque, né, eu tenho pena das plantas. Beleza, tudo bem, só coma carne, faça o que quiser, né? Mas existem os onívoros que se alimentam dos dois, os carnívoros só de carne e os herbívoros se alimentam da planta. Tranquilo? Caso de predatismo. Nós temos o parasitismo também aqui dentro, tá? No parasitismo, nós temos um indivíduo se dando mal e o outro se dando bem, né? Um indivíduo sugando energia, sugando nutrientes de um outro indivíduo, né? E aí esse parasita, nós temos vários tipos de parasitismo. Nós temos os microparasitas e os macroparasitas. O que são microparasitas? São aqueles microscópicos, né? Os macroparasitas são aqueles que tu consegue enxergar. Quem é que tu não consegue enxergar? São os micro, vírus, bactéria, fungos, e são microparasitas. Os macroparasitas, daí são aqueles que tu consegue enxergar. Aqui nos micro entram os protozoários também, né? São microparasitas. Nos macro aí tem, por exemplo, carrapato, pulga, vermes, são macroparasitas. A gente pode classificar parasita também como endoparasita e ectoparasita. Endoparasita, que está parasitando dentro do corpo do indivíduo. Ectoparasita por fora. Exemplo de ectoparasita: pulga, carrapato, piolho, né? E nos endoparasitas aí nós temos os vermes, vírus, bactérias, né? São endoparasitas. Tranquilo? Então são algumas classificações de parasita. Lembrando, o parasita ele suga energia, ele retira recursos da outra espécie, né? Pessoal, tem algumas outras formas de classificar os parasitas, tá? Eles podem ser monoxênicos, nome bonitinho surgindo aí, ó, e heteroxênico. O que significa isso aqui, ó? O monoxênico é o indivíduo que ele só vai ter um hospedeiro, né? Então a gente tem o
parasita e o hospedeiro. No monoxênico, ele vai ter só um hospedeiro. É o tipo de parasita que só tem um hospedeiro. O caso só vai ter hospedeiro, hospedeiro definitivo. Exemplo, a lombriga. Né? A lombriga só tem um hospedeiro. Né? Só parasita ali, o homem não tem um hospedeiro intermediário, que é o caso dos heteroxênicos. Então ele tem o hospedeiro intermediário, e definitivo. Um exemplo disso daqui, por exemplo, é a tênia, né, que causa ateníase, né, a taênia, por exemplo, aqui, tênia saginata, né, nome científico tem que ir sublinhado, olha aí, tá? Então a tênia saginata, que causa ateníase, ela é um parasita heteroxênico, porque ele tem o seu hospedeiro intermediário, que por exemplo aqui no caso da tênia saginata é a vaca, né, os bovinos, e aí ele vai parasitar, vai acabar o seu desenvolvimento, o seu ciclo de vida lá no hospedeiro intermediário, então ele faz a sua reprodução, a fase de larval, e daí depois ele vai para o hospedeiro definitivo, que no caso somos nós, o homem, né? Então tem o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, por isso chamamos de heteroxênico. Tranquilo? Pessoal, dentro das plantas existem diferenças entre parasitas também, tá? Que existem plantas parasitas, e essas plantas elas podem ser, aqui hemiparasita, então isso aqui é para a planta, tá? Ou holoparasita. Hemiparasita, hemi significa o quê? Meio. Holo significa o quê? Todo. Então, hemiparasita, ele só rouba a seiva bruta. Ou seja, ele vai retirar a água e sais minerais da outra planta que ela está parasitando. Então, a plantinha parasita rouba seiva bruta da planta hospedeira. E holoparasita, ela rouba a seiva elaborada. Tá? Então, holoparasita, a plantinha parasita lá vai roubar seiva elaborada da planta hospedeira. Tranquilo? Então, mais um casinho aqui, de relação desarmônica interespecíficas, entre espécies diferentes, tá? Parasitismo aí com bastante exemplos. Pessoal, por último, a gente tem amensalismo, pessoal. Amensalismo. No amensalismo é um caso onde eu tenho uma espécie que faz mal para outra, sem querer, foi sem querer, né? Então, esse caso de amensalismo aqui, pessoal, é, por exemplo, como foi descoberta a penicilina. Penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto, foi descoberto pelo Fleming, né? Médicozinho e tal. O Fleming, ele fazia o quê? Ele fazia culturas de bactérias. Então ele tinha meios de cultura onde ele cultivava suas bactérias. Volta e meia podia ocorrer alguma contaminação, ou seja, entravam fungos e esses fungos normalmente competiam, né, com essas bactérias pelo alimento do meio de cultura. O que aconteceu foi que uma espécie determinada de fungos entrou nesse meio de cultura e ao invés de competir, ela matava as bactérias. E aí essas bactérias iam perdendo espaço para esses fungos. Só que daí o Fleming ficou, não, mas o que está acontecendo aqui? Como é que está matando tão fácil essas bactérias? E aí o que ele fez? Ele começou a estudar o fungo. Ele estudou o fungo e aí foi chamado grupo de fungos de Penicillium, que são os fungos que fazem a penicilina. Era uma substância produzida no metabolismo dos fungos, eles pegavam a energia, né, a glicose ali, os carboidratos do meio de cultura e transformavam no seu metabolismo e acabavam gerando a penicilina. E essa penicilina destruía a parede celular das bactérias e acabava matando as bactérias. Então, foi sem querer, o fungo fazia sem querer. É que nem os governantes, né? Tipo, roubaram 29 bilhões, não sabia, tinha dinheiro na minha cueca, meu Deus, foi sem querer. Né? Mas uma coisa meio sem querer, o que é acontecido aqui no amensalismo, tá? Então, por isso que é um neutro, não ganha, ele não está ganhando nada com isso, matando as bactérias, e está prejudicando o outro, está produzindo. Existe também o exemplo da maré vermelha, né? Que é um tipo de alga vermelha,
que produz uma substância que mata as algas verdes, tá? E é a mesma coisa, vai surgindo matéria orgânica, a alga vermelha vai se reproduzindo, produz a substância que mata a alga verde, é o caso que surge lá no Pacífico, que é sobre a maré vermelha. Tranquilo? Então, amensalismo. Pessoal, tem mais um casinho, eu falei por último, mas é que tem mais um casinho que se chama esclavagismo, tá? O esclavagismo, ele é um tipo de relação, no caso, seria uma espécie escravizando a outra. Então, uma se dando bem e prejudicando a outra, tá? Existem alguns exemplos sobre isso, tá? Falam do homem, o homem tira leite da vaca, ele está escravizando a vaca. Pessoal, é que tem alguns casos, eu estou dando pasto para a vaca, eu estou dando proteção para a vaca, então poderia não ser um esclavagismo, poderia ser uma protocooperação, mas enfim, para não entrar em polêmica, esclavagismo, uma espécie se dá bem escravizando a outra, utilizando os recursos da outra, tá? O melhor caso que eu acho para explicar esclavagismo é o da ostra, né? A ostra produz a pérola, só que ela produz essa pérola, quando é naturalmente, é quando entra um grão de areia e causa uma cicatriz e ela no manto vai produzindo o calcário lá e forma a pérolazinha. Só que o homem, ele faz o que? Ele pega e induz essa cicatriz, esse dano na ostra para que ela produza a pérola. E aí acaba sendo um caso de esclavagismo, então pode ser um caso. Tranquilo? Às vezes aparece, então aí para não dizer que eu não falei, tá aí, tá dito. Tranquilo, pessoal? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau.